Boa noite a todos. Graças a Deus e graças a Jesus, aqui estamos reunidos em nome do Mestre para mais uma noite de aprendizado. Que Jesus possa envolver a todos nós no seu amor, na sua paz, na sua luz, para que saiamos daqui esta noite melhores do que quando aqui chegamos. Meu nome é Paulo, graças a Deus tenho a oportunidade de fazer parte do grupo de voluntários dessa casa. E nesta semana, aqui na casa, durante as preleções evangélicas, na segunda noite, na quarta, na sexta de tarde, no P3AM à noite, nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito da parábola de Jesus, uma das quais ela nos fala exatamente sobre a candeia. Então, o título dessa parábola é a parábola da candeia. Nós encontramos no Evangelho inúmeras parábolas de Jesus, as quais ele sempre se dirigia a determinados grupos de pessoas, pronunciando uma determinada parábola. E as parábolas de Jesus, elas têm de fundo um grande ensinamento para todos nós. São palavras simples. Jesus usava termos do cotidiano das pessoas para transmitir uma verdade espiritual que chegasse ao coração de toda a humanidade. Essa parábola, ela está contida em 3 dos evangelhos: no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Marcos. Vamos conhecer então o que Jesus diz nessa parábola. Vamos começar com um trecho contido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas se coloca sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Em uma outra passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 16 a 17, ele diz assim: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Muito bem. Qual é a mensagem central dessa parábola? A verdade divina deve ser divulgada a todas as pessoas. Deve ser transmitida a todas as pessoas. Todas as pessoas, sem distinção nenhuma, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são merecedoras de conhecerem a luz, de verem a luz e que essa luz possa iluminá-los. Então, essa é o tema central dessa parábola. Agora, essa luz
divina, ela não pode ser guardada para nós, ela tem que ser divulgada. É o que Jesus dizia aos seus discípulos: brilhe a vossa luz, para que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz, o que ela faz? Ela ilumina a escuridão. E a verdade tira-nos das trevas da ignorância e ilumina toda a humanidade. Nós podemos observar que na história da humanidade em geral, nos tempos mais remotos, aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que tinham o conhecimento das leis de Deus, das leis divinas, eles formavam um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas ficava somente restrito a eles esse conhecimento. Eles não transmitiam para as pessoas, então ficava guardado. Então Jesus, ele veio nos trazer a verdade, a luz, a candeia que ilumina o nosso íntimo e o coração de toda a humanidade. Essa parábola, ela tem dois momentos distintos para que a gente conheça. Um deles, citado por Mateus, Jesus está no Sermão do Monte. Após ele pronunciar as bem-aventuranças, ele pronuncia essa parábola. E no Evangelho de Lucas e de Marcos, eles contam que Jesus estava na cidade de Cafarnaum, no lago de Genezaré. Então, ele estava num barquinho ali no lago de Genezaré, e ali se aproximava aquela multidão, e foi nessa ocasião que ele pronunciou essa parábola da candeia. O que vem a ser a candeia, né? A candeia naquela época era tipo um castiçal, onde era colocado óleo, e ali acendia-se a luz, para clarear toda a casa. E Jesus comenta também aqui sobre o alqueire. O que vem a ser o alqueire? O alqueire era tipo um cesto ao qual eles tinham a medida dos cereais que eles cultivavam naquela época. Então Jesus, o que ele diz aqui na parábola? Para que a luz seja colocada no alto, não em cima da cama e nem coberto por alqueire, por esse cesto. Porque nessas duas situações, em cima da cama e coberto pelo alqueire, por esse cesto, a luz não ilumina. A luz deve ser colocada no alto, para que todos vejam, para que todos tenham a oportunidade de ver a luz. Então Jesus, ele coloca, vejam que exemplo simples ele nos coloca, né? Uma casa com uma lâmpada que é colocada no alto, que não deve ser coberta com alqueire ou em cima da cama. Olha que imagem simples Jesus coloca numa casa para nos trazer a verdade, para nos trazer essa lição sagrada sobre a luz divina, que ela deve vir e clarear toda a humanidade. Esse conceito, ele é muito profundo. Ele é muito profundo. Então, no Evangelho de Marcos, no finalzinho, ele diz assim: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, como que Jesus pronuncia isso? Ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ouçam aqueles que têm ouvidos atentos para as verdades espirituais, para as verdades do Espírito.
não a verdade da matéria, a verdade espiritual. Então, aqueles que começam a despertar, começam a ter ouvidos de ouvir. É por isso que a gente sempre pede na prece para que Jesus ilumine o nosso coração, para que a gente tenha olhos de ver, enxergar as coisas divinas em tudo em que nós vivenciamos aqui na Terra, e também ouvidos para ouvir. Vejamos aqui, a luz que nos ensina, essa luz que Jesus veio nos trazer, é a luz que nos ensina do porquê estarmos aqui na Terra, caminhando para a nossa verdadeira felicidade, que é a nossa perfeição. É importante sempre a gente lembrar aqui, e a gente sempre lembra, que nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias, estamos numa escola, num hospital, passando por experiências para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais. E é isso que Jesus nos traz essa parábola, a iluminação do nosso espírito. Então, como a gente disse no início, todos merecem ser iluminados por essa luz. Enquanto essa luz não nos ilumina, o que acontece? Estamos na ignorância, estamos nas trevas. Podemos observar o nosso comportamento, vamos observar o nosso comportamento como era antes da gente começar a frequentar aqui a casa. Como era? E como está agora? Será que está mudando alguma coisa? Se está mudando para melhor, é essa verdade de Jesus que está fazendo parte da nossa vida diária. Coisas que nós fazíamos antigamente, talvez agora a gente já não passa mais. Pode até fazer, mas talvez pense um pouquinho mais antes de fazer. E Jesus veio trazer a verdade divina, como a gente havia falado. E Ele não esconde. Deus, nosso Pai Supremo, Ele não se esconde. Ele é a verdade. Ele não se esconde de nós. Talvez nós, na nossa ignorância ainda espiritual, nós poderemos pensar que Deus não está presente, Porque a gente não vê Ele, a gente não observa nada. Então vejamos que até no Livro dos Espíritos eles fazem menção a essa situação, que o que não é obra do homem é de Deus. Então, como Deus não se manifesta à humanidade, Ele se manifesta através da natureza, através dos animais, através dos rios, das florestas, de tudo. E é por isso que Jesus pede para que a gente tenha ouvidos para ouvir, porque se a gente começa a prestar atenção, a ter ouvidos para ouvir, a gente começa a observar, a gente começa a sentir a presença de Deus em tudo, numa plantinha, num animalzinho, em tudo, numa pessoa principalmente, nas situações que buscam a gente de vez em quando, seja ela feliz ou infeliz, Deus está sempre presente. É que muitas vezes a gente não tem esse olho para ver e nem ouvido para ouvir, mas a gente precisa aprender com Jesus a termos essa visão. É importante a gente observar que a gente poderia até questionar, mas Jesus, Ele não trouxe toda a verdade. Ele falava por parábolas. Então essa parábola ficava ao alcance de poucos. Por que Jesus fazia isso? Nem mesmo aos seus discípulos Ele revelou toda a verdade.
Na última ceia que ele teve com eles, ele diz a eles: tem muitas coisas que eu tenho que vos falar, mas vocês não comportam ainda. Mais adiante virá o Espírito da verdade que fará relembrar tudo o que eu disse. O que acontece? Jesus ele não trouxe toda a verdade porque nós não suportaríamos. Então, por isso que a verdade, ela chega a cada um de nós de acordo com a nossa evolução espiritual. Deus, ele não tem pressa. Jesus, ele nos espera sempre, pacientemente, para que a gente possa evoluir gradualmente e chegarmos um dia na nossa perfeição. Será que se Jesus tivesse dito toda a verdade, as pessoas compreenderiam? Não. Por que será que a verdade, então, não chega a toda a humanidade com toda a sua luz para esclarecer todo mundo? Não seria bom todo mundo ficasse esclarecido, soubesse de tudo o que está acontecendo? Não seria bom? Não seria, porque nem todos comportam. Cada um de nós está num estágio de evolução. Então, o que eu estou falando a todos vocês aqui, cada um de vocês está assimilando de uma forma diferente o que eu estou falando aqui. Porque cada um está num grau de evolução. Nem todos vão entender. Cada um vai entender na sua percepção íntima. E cada percepção íntima de vocês é diferente uma da outra. Então, por isso que a verdade não pode chegar à tona. A doutrina dos Espíritos, ela veio na época determinada, para que pudesse esclarecer a humanidade. Mas ela ainda não disse tudo, porque a humanidade ainda não comporta. Tem certas coisas que, se a gente for falar das verdades espirituais para alguma pessoa, ela vai achar que a gente está louco. Não, isso não existe. Onde já se viu uma coisa dessa? Reencarnação, evolução, o espírito volta aqui várias vezes. Então nem todos vão compreender, nem todos vão entender essa condição. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina progressista. Ela vai aos poucos caminhando junto com a humanidade. E na medida que a humanidade vai evoluindo, essas verdades vão chegando cada vez mais. Tem uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, que fala sobre a candeia. E ele diz assim: atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força e combustível. Aí ele diz assim: sem o sacrifício da energia, que seria da lâmpada, ou do óleo para uma candeia, não há luz. Para nós aqui, encarnados, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso da vida. A nossa existência é uma candeia viva. E é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes. Então, para que a gente possa se iluminar com a luz do Evangelho, precisamos do nosso esforço próprio também, de cada um individualmente, porque essa verdade não irá iluminar o nosso espírito se nós não nos esforçarmos para compreendê-la. Olha que colocação que ele faz aqui, simples, né? Sobre o esforço do óleo para queimar o pavio da candeia e sobre o esforço da energia para manter uma luz acesa. Então nós precisamos ter o esforço próprio,
para que a luz do Cristo possa iluminar o nosso espírito. Se essa luz que nos ilumina, hoje e sempre, se nós guardarmos somente para nós, nós seremos egoístas. Então nós precisamos divulgar essa luz para as outras pessoas. De que maneira? Muitas vezes com uma palavra, muitas vezes com um exemplo, fazendo com que a luz do Cristo ela possa se expandir cada vez mais no coração de toda a humanidade. Então que fique para nós aqui essa lição da candeia, para que nós tenhamos o esforço próprio para que a luz do Cristo possa iluminar o nosso íntimo. Não vamos cruzar os braços e ficar esperando que as coisas caiam do céu. O trabalho é individual de cada um de nós. Se nós pararmos, as coisas não vão cair do céu. Nós precisamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para a nossa reformulação íntima, tentar melhorar a cada dia, sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Digo a todos vocês que é um trabalho árduo, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena acendermos a candeia do Cristo em nosso coração, para que ela possa cada vez mais iluminar não somente a nós, mas iluminar toda a nossa casa também, né? As pessoas que convivem com a gente, as pessoas que trabalham com a gente, vejam o nosso comportamento diferenciado e começam a perceber que comportamento é esse, né? Diferenciado dessa pessoa. Então, que essa mensagem possa fazer parte do nosso coração, possa iluminar as nossas vidas e que cada vez mais a gente consiga melhorar um pouquinho mais a cada dia, né? Então agradeço mais uma vez a atenção de vocês, a oportunidade que vocês estão me dando e dando a vocês mesmos de ouvirem essa mensagem. Então vamos fechar os nossos olhos um pouquinho